Olá, alunos de computação gráfica. Eu sou o professor André Brandão e neste terceiro quadrimestre de 2016 eu ministrarei a disciplina de computação gráfica na UFABC. Então, esta é a aula de número 1 da disciplina de computação gráfica e os temas abordados serão introdução e primitivas gráficas. O sumário da aula de hoje é exatamente este. Veremos um pouco sobre aplicações de computação gráfica, quais são as suas sub-áreas, quais são os profissionais que trabalham com computação gráfica e, em outro momento, veremos um pouco de revisão matemática. Então vamos começar com aplicações de computação gráfica. Então a noção clássica de computação gráfica é ilustrada dessa forma que apresenta no slide. Então temos um conjunto de dados, né, que é representado por arquivos. Esse conjunto de dados tem vários números, dados numéricos, e algum processamento acontece aqui nos dados, e este processamento gera uma saída, e esta saída pode ser um conjunto de imagens, ou uma imagem. Tá? Então, a computação gráfica é justamente esse processamento de dados numéricos aqui, que geram imagens. Então, essa é a noção clássica. Dados, computação gráfica, imagens. Então, a computação gráfica é o processamento de dados que gera imagens. Tá? Então, esta aqui é a noção clássica de modo geral. E seguindo nesta noção clássica, que todo mundo reconhece como computação gráfica, nós vemos algumas aplicações. Por exemplo, no cinema, nós vemos diversos filmes que fazem uso de efeitos de computação gráfica e que são inseridas imagens ali de acordo com dados colocados dentro das imagens. Os jogos eletrônicos, amplamente conhecidos, né, também é um uso, uma aplicação de computação gráfica. Então, nem sempre é necessário colocar uma imagem ou um modelo tridimensional num jogo, basta que se coloque ali os seus dados numéricos para que sejam representados. Na engenharia, por exemplo, questões por exemplo, uma plataforma de petróleo. Vamos supor que existe algum local inóspito, de difícil acesso, em que se sabe quais são os dados que podem ser encontrados neste local, mas não é possível ou é muito difícil de se acessar presencialmente esse local. Então é possível de se fazer uma visita virtual neste local. Então na engenharia isso pode ser uma aplicação. Na indústria também, por exemplo, uma indústria automobilística, ao invés de se colocar num teste de batida, né, de carro, ao invés de fazer o modelo físico, bater numa parede, por exemplo, isso poderia ser feito por meio de um simulador, né, ou inserir um carro tridimensional com seus dados ali, e aí aplicar a computação gráfica para uma situação real, mas antes de se colocar a aplicação real, fazer a simulação virtual. Na medicina, vemos algumas aplicações, como a análise de imagens médicas, para que se possa buscar algum tipo de auxílio ao diagnóstico. E também a visualização científica, que é de diversas formas os pesquisadores poderem fazer alguma visualização de seus dados e resultados. Então, visto aqui as aplicações, essas aplicações são de acordo com a noção clássica. Mas a computação gráfica ela é muito maior do que essa noção clássica que foi acabado de ser falado. E isso depende de dois aspectos aqui que a gente pode dividir a computação gráfica em diversas sub-áreas. Então, dois aspectos, a entrada e a saída. Então, dependendo de qual for a entrada e qual for a saída, a gente divide aqui a computação gráfica em uma área ou outra. Então, se os dados forem numéricos aqui, os dados de entrada foram dados numéricos, modelos e dados, e estes modelos são processados e geram uma saída, e essa saída for uma imagem digital ou um conjunto de imagens digitais, aí nós temos a síntese de imagens. Esta aqui, a
síntese de imagens, que é a noção clássica de computação gráfica, tá? O que nós conhecemos por computação gráfica nos seus primórdios. Foi uma das primeiras vezes que apareceu a expressão computação gráfica, foi justamente nisso, em que modelos e dados, tá, são transformados aqui em imagens digitais por meio de um processamento, e esse processamento se chama síntese de imagens, ou visualização também. Tá? Então, essa aqui é uma sub-área da computação gráfica. Uma outra sub-área aqui de computação gráfica é quando nós temos como dados de entrada uma imagem digital, e aí algum tipo de processamento acontece nessa imagem, e como saída uma outra imagem é gerada. Então o nome desta sub-área se chama processamento de imagens. Tá? Então, quando nós temos como entrada uma imagem e como saída outra imagem, o nome dessa sub-área da computação gráfica é o processamento de imagens. Já quando nós temos uma imagem digital como entrada num processamento, e algum processamento acontece, e dados são levantados dessa imagem ou conjunto de imagens, nós temos uma outra sub-área da computação gráfica chamada análise de imagens ou computação, visão computacional. Tá? E quando nós temos modelos de dados e um processamento que gera outros modelos de dados, aí nós temos aqui uma modelagem de dados. Tá? Então, falarei um pouco mais dessas três sub-áreas aqui da computação gráfica: síntese de imagens, processamento de imagens e análise de imagens. Tá? Mas esta disciplina se destina aqui à síntese de imagens, que é aquela que é reconhecida como a noção clássica de computação gráfica. Então, a síntese de imagens aqui, quando nós temos um conjunto de dados e eles são transformados aqui numa imagem digital. Então, neste exemplo aqui da imagem, apresenta aqui um ambiente tridimensional em que está com destaque um modelo tridimensional, né, em que ele reflete, ele está revestido por uma textura que reflete, algo que reflete alguma coisa. Então, por exemplo, reflete cores, reflete objetos, e essa aqui é a síntese de imagens. Então, um conjunto de dados para ilustrar como que seria um modelo tridimensional que reflete muitas coisas aqui. Um exemplo aqui, só para antecipar um pouco de matéria do curso, é o traçado de raios, o Ray Tracing. Tá? Então, síntese de imagens é aqui reconhecido como uma noção clássica, e esta parte aqui da computação gráfica será abordada dentro da disciplina aqui na UFABC. Processamento de imagens. O processamento de imagens, como foi falado, temos como um dado de entrada uma imagem, um dado de saída outra imagem. Então isso aqui, imagem gera imagem, então nós temos um processamento de imagens. Então um exemplo aqui de aplicação de processamento de imagens é quando nós temos aqui uma imagem original que está com algum tipo de degradação e algum filtro é aplicado para que de alguma forma essa imagem seja modificada. Né? Então esse filtro é aplicado e nós temos como resultado final uma outra imagem, que no caso aqui é uma imagem filtrada. Então nós temos aqui um exemplo de processamento de imagens. Já a visão computacional é quando nós temos como entrada uma imagem, uma saída, um conjunto de dados. Então, visão computacional é a arte de fazer o computador enxergar. Tá? Então, por exemplo, ao colocar aqui uma imagem em que tem um ciclista, tem um fundo e tem uma bicicleta, tá? Então a visão computacional proporciona a possibilidade de reconhecer as diferentes partes que compõem essa imagem. Tá? Então uma pessoa é reconhecida aqui, a bicicleta é reconhecida também, assim como o fundo. Então, e esse reconhecimento normalmente se dá por um conjunto de dados que é utilizado para se fazer a comparação e aí a detecção dessas diferentes partes que formam a imagem. E nós temos aqui uma questão
sobre eficiência e realismo. Bom, nós vemos aqui que dados são processados, ou imagens são processadas, e esse conjunto de dados e imagens geram imagens. Tá? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente sabe a quantidade de dados que vamos utilizar de acordo com a aplicação? Bom, se nós queremos eficiência, né, nós temos que utilizar menos dados para serem processados, para que esses dados sejam processados mais rapidamente. Então, por que nós queremos eficiência? Quais são os casos? Quando nós temos interação. Tá? Então, por exemplo, um jogo de computador, a gente tem foco aqui na interação. Tá? Então, a gente tem um conjunto muito grande de dados, modelos tridimensionais, com suas texturas, seus modelos de iluminação. E, além disso, tem a interferência do usuário por meio dos seus diferentes dispositivos de entrada, sejam eles o teclado, o mouse, o joystick, algum dispositivo de detecção de movimento, enfim, diferentes tipos de dispositivos de entrada. Então, quando nós temos aqui um algo mais, nós queremos uma eficiência, então nós temos que reduzir a quantidade de dados a serem processados, então nós colocamos aqui menos dados. Então, essa imagem que está aqui à esquerda representa algo com menos dados, modelos que não são tão realistas. No entanto, quando nós queremos mais realismo, aí a gente tem que usar mais dados para serem processados, mas aí o foco não pode ter tanta interação ou não pode ter interação, porque isso influencia aqui no desempenho da saída. Então, no lado direito, aqui nós temos uma quantidade muito maior de dados, muito maior de pontos, de triângulos a serem processados, e que isso influencia na maneira em que é visualizada, que é a imagem final. Então, quando nós temos um pouco de interação, nós temos que reduzir a quantidade de dados, e normalmente essa quantidade de dados se reflete na diminuição de pontos, de vértices, de triângulos, dos modelos utilizados aqui. E quando nós queremos gerar, por exemplo, um vídeo, um filme, né? Então, em que não existe uma interação do usuário, então é possível colocar para processar uma grande quantidade de dados, em que a renderização, a geração dessas imagens pode durar um tempo bastante grande, que não vai interferir no resultado final. Por exemplo, visualizar um filme. Tanto faz quanto tempo que demorou para que aquele filme fosse gerado computacionalmente, porque no final das contas o resultado é um vídeo com um tempo de duração pré-definido. Então nós temos aqui essa questão de eficiência e realismo. Então, visto isso, quais são os profissionais da computação gráfica aqui? Bom, genericamente, nós podemos colocar aqui como usuários, né, de computação gráfica, nós podemos colocar modeladores 3D ou designers, né, por exemplo, em que fazem uso de ferramentas. E essas ferramentas geram alguma coisa que pode ser visualizada. Por exemplo, 3D Max, o Maya, o Blender. Então, pessoas que não precisam ter um profundo conhecimento sobre questões matemáticas, questões de fundamentação da computação gráfica, mas que são usuários aqui da computação gráfica e que é bom, desejável que essas pessoas tenham um certo conhecimento para que elas sejam pessoas que melhor possam usufruir da computação gráfica, das ferramentas. Nós temos os programadores de aplicações, né, que implementam aplicativos que fazem uso da computação gráfica. Então, por exemplo, pessoas que fazem a programação de jogos de computador ou programação de simuladores são programadores que devem ter um conhecimento mais profundo sobre os fundamentos da computação gráfica para que possam exercer melhor a sua profissão. Então, isso aqui, eles utilizam de alguma forma aqui conceitos de computação gráfica para gerar as suas aplicações. Nós temos os desenvolvedores de ferramentas, né, que desenvolvem código de fundamentação de computação gráfica mesmo. Então, modelos matemáticos são bastante implementados aqui e aí são colocados e disponibilizados para que outras pessoas possam usufruir
desta fundamentação programada. Tá? Então, alguns exemplos aqui, o OpenGL, que é uma biblioteca aberta para a gráfica, o OpenCV, que é uma biblioteca aberta para visão computacional, CV, Computer Vision, visão computacional, entre outras ferramentas aqui que possibilitam um maior uso, melhor uso da computação gráfica. Tá? Então, ao final deste curso, este curso tem como objetivo formar aqui basicamente os dois últimos tipos aqui de profissionais da computação gráfica, que são os programadores de aplicações. Então, saber um pouco mais sobre fundamentação de computação gráfica vai possibilitar que esses profissionais exerçam melhor sua profissão, e desenvolvedores de ferramentas também. Então, as pessoas que cursarem computação gráfica estarão melhor aptas a criar ferramentas aqui, extensões de ferramentas, para que outras pessoas possam usufruir da fundamentação de computação gráfica. Então, agora, vista essa primeira parte, vamos a uma segunda parte que é um pouco de revisão matemática necessária aqui para se dar um início aqui ao curso. Tá? Então, a pequena revisão, veremos aqui conjuntos de logaritmos, equações de segundo grau, trigonometria, comprimento de vetor, vetores. Vetores nós veremos na aula de número 2. Então, sobre conjuntos. Então, mapeamentos de conjuntos podem ser vistos como funções da computação. Tá? Então, como é que isso pode acontecer? Então, uma função recebe um argumento de um tipo e o seu retorno tem o seu próprio tipo. Tá? Então, para identificar um elemento de um conjunto, a notação comum é, por exemplo, assim. Então, A pertence a S. Então, o elemento A, ele pertence a um conjunto chamado S e se representa desta forma aqui a leitura. Então, A pertence a S. Tá? Então, pode ser lido como A é um membro do conjunto S. Então, dados dois conjuntos A e B, pode-se criar um conjunto C composto pelo produto cartesiano entre A e B. Então, nós temos algum tipo de relacionamento entre os elementos de um conjunto A, em que são ligados a outros elementos de um conjunto B, e esse cruzamento pode ser chamado de produto cartesiano. Então, alguns conjuntos de interesse aqui para a disciplina são, por exemplo, o conjunto dos números reais, representado aqui por uma modificação aqui da letra R, ou então a letra R aqui com sinal de positivo, que representa aqui o conjunto dos números reais positivos. Nós temos aqui o R com o expoente 2, que são aqui pares ordenados do plano real 2D, representado normalmente aqui por números que estão representados num eixo horizontal, x, por exemplo, e outro eixo vertical, y. O Rn são pontos no espaço cartesiano n-dimensional, então nós não temos apenas dois números que representam aqui um ponto, um elemento, nós temos n números que representam um elemento. Nós temos aqui o conjunto dos números inteiros, tá? que exclui a parte fracionária aqui dos números. E um outro exemplo aqui, por exemplo, um S2 é o conjunto de pontos tridimensionais 3D na esfera. Então, esse aqui é alguns dos conjuntos de interesse que incluem aqui no contexto de computação gráfica. Então, nós podemos ver aqui como é que a gente pode ler aqui os conjuntos como funções de computação. Então, vamos supor que nós temos aqui essa representação aqui. Int f, real número, é equivalente a f, dois pontos, reais inteiros. Então, como é que a gente pode ler isso? Então, na parte da esquerda, é um modo de escrever mais parecido do que nós temos na computação. Na parte direita, nós temos algo um pouco mais parecido da matemática. Tá? Então, uma forma de ler isso numa função matemática é que existe
uma função f, tá? Nós chamamos uma função que se chama f, que recebe um número real como entrada e mapeia este número para um número inteiro. Então, essa aqui é um modo de ler mais próximo aqui da matemática. Tá? Uma função chamada f, que recebe um real e mapeia para um número inteiro. Um outro modo de ler isso, existe uma função chamada f, que recebe como argumento um número real, nós podemos ver aqui, e retorna um número inteiro. Então, nós sabemos aqui na computação, quando nós colocamos um tipo, uma função, significa que esse tipo é qual tipo de valor que esta função retorna. Então, nós colocamos int, então significa que nós retornamos um número inteiro, recebemos um número real, tá? Então, existe aqui um mapeamento. Portanto, pode-se ler mapeamentos matemáticos de forma mais similar a qual dos programadores estão mais adaptados. Sobre os conjuntos, tá? Então nós temos intervalos, e esses intervalos podem ser representados aqui como abertos, fechados, semiabertos. Tá? Então, como que se representa aqui abertos? Então, abertos se representa quando nós temos de um lado e de outro os parênteses. Então, são abertos. Então, a gente não inclui exatamente aqueles números que são representados dentro dos parênteses. Então, por exemplo, o intervalo aberto entre 0 e 1 é um intervalo que inclui todos os números entre 0 e 1, mas não inclui exatamente o número 0 e não inclui exatamente o número 1. Esse é o intervalo aberto. O intervalo fechado é o que ele é representado por forma de colchete, que representa todos os números que estão entre 0 e 1, incluso o número 0 e incluso o número 1, neste exemplo aqui. Eles são representados aqui entre colchetes. E os semi-abertos é quando representa de um lado ou de outro um parênteses e do outro lado um colchete, vice-versa também vale. Tá? Então, por exemplo, o conjunto 0 e 1, aberto em 0, fechado em 1, então não inclui o 0, inclui o 1. Ou o conjunto semiaberto, o intervalo semiaberto entre 0 e 1, que inclui o 0, é fechado em 0 e aberto em 1. Então, fechado em 0, nós temos o colchete aqui, e aberto em 1, nós temos o parênteses em 1. Tá? Como é que a gente pode representar graficamente? Outras formas de representar. Então, nós temos o parênteses para aberto e colchetes para fechado. Então, a gente representa de forma similar geometricamente aqui. Então, colocamos aqui, por exemplo, um intervalo semiaberto entre A e B. Então, nós colocamos algo parecido com um parênteses no A e um colchete aqui no B. Então, isso aqui é forma geométrica. Então, um modo mais matemático de ilustrar é: existe um conjunto, um intervalo entre A e B, em que A é aberto, então A menor do que X, né? Então o X ele é maior do que A, mas não inclui A, e o X ele é menor do que B e inclui o B, então ele pode ser menor ou igual a B. E aqui uma outra forma de representar, que é como nós representamos aqui os intervalos semiabertos, então um parênteses em A, colchetes em B. Então, outro exemplo aqui. Vamos supor que nós temos um conjunto A fechado em 3, aberto em 5, um conjunto B, que inclui todos os números entre 4 e 6, incluso o número 4 e incluso o número 6. Tá? Então, o intervalo A, fechado em 3, aberto em 5. Então, fechado em 3, utilizamos uma notação parecida com colchete, e aberto em 5. Então, uma notação parecida com parênteses. E nós temos o 4 e o 6, que é o intervalo B, que é fechado em 4, fechado em 6. Tá? Então, vamos supor que nós queremos ilustrar aqui a interseção B. Então, são todos os números que estão dentro do conjunto A e simultaneamente dentro do conjunto B.
Tá? Somente esses números. Então, nós vemos aqui que estão inclusos aqui o número 4 e todos que estão entre 4 e 5, excluso aqui o 5, porque o 5 aqui faz parte do intervalo aberto. A união B são todos os números que estão em A ou em B. Então, nós incluímos todos os números entre 3 e 6. 3 fechado, né? 6 fechado também, porque eles estão inclusos aqui nos intervalos A e B. Conjunto A menos B são todos os números que estão dentro do intervalo de A e que não estão dentro do B. Então, nós temos aqui todos os números que são 3, está em A, não está em B, e ele vai aqui até um número fechado aqui, que seria o 4, mas o 4 a gente quer excluir, tá? Então a gente deixa um intervalo aberto aqui. Então, teria todos os números entre 3 e 4, um intervalo fechado aqui em 3, aberto em 4. E o B menos A ao contrário, todos os números que estão dentro do conjunto B e que não estão inclusos no conjunto A. Tá? Então nós temos aqui o B, tá? que é fechado entre 4 e 6. Então são todos os números aqui, que é o 5 fechado, porque ele não está incluído no intervalo A. Então o 5 está incluído aqui no B menos A. E até o número 6. Então esses números aqui estão todos no B e não tem nenhum elemento de A aqui no B menos A. Sobre logaritmos. Então logaritmos é exatamente isso. Então y é igual a logaritmo na base A de x. O que significa isso? Significa que existe um número, que é utilizado como base, em que elevado a um número y, ele é igual a x. Então y é igual a log A na base, log na base A de x, log de x na base A, que é igual a elevado a y igual a x. Então, alguns conceitos aqui fundamentais é aqui que quando um número tem uma base e é elevado a um logaritmo de mesma base, é igual então ao seu expoente que está dentro do logaritmo. Então, a log de A é igual a log de A de x é igual a x. Então, nós temos um logaritmo na base A de A elevado a x, nós também aqui temos que é igual a x. Então, isso aqui são propriedades aqui dos logaritmos que eu apenas apresento para recordar. Então, logaritmo na base A de um produto é o logaritmo na base A do primeiro número, que no caso aqui é x, mais o logaritmo na mesma base do número y. O logaritmo da divisão de x por y é o logaritmo na mesma base A aqui, de x, menos o denominador aqui, tá? Da mesma base. Então, logaritmo base A de y. E quando nós queremos inserir um terceiro elemento aqui no logaritmo, então logaritmo de base A, logaritmo de x na base A, é igual aqui a um logaritmo de b na base A, vezes logaritmo de x na base B. Tá? Algumas propriedades. Sobre equações de segundo grau. Uma equação quadrática tem a seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa já é conhecida, já foi vista e revista dentro do ensino médio. Então, essa aqui é uma equação quadrática do segundo grau. Então, onde x é uma variável, a b e c são constantes. Para encontrar as raízes da equação quadrática, o que são as raízes? São os valores de x quando o y é igual a zero, que representa exatamente isso. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O zero seria o y. Então, toda vez que essa parábola cortar o eixo x, ou seja, o y igual a zero, quais são os valores de x que nós podemos encontrar? Então, nós aplicamos aqui, ao utilizar aqui a, b e c como constantes, então os valores de x são menos b mais ou menos
b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes o valor da constante a. Que já foi vista e revista por vocês aqui, fórmula de Bhaskara. Tá? Então, nós podemos saber antecipadamente aqui algumas coisas antes de se calcular exatamente quais são os valores de x quando y é igual a zero. Então pode saber se existem raízes reais e quantas são pelo cálculo do valor de delta. E o delta, a gente representa aqui o delta como b ao quadrado menos 4ac. Então quando o delta for maior do que zero, então existem duas raízes reais diferentes. Encontraremos dois valores aqui como resultado final para x e para x. Quando o delta for igual a zero, então existem duas raízes reais iguais. Então, encontraremos um ponto em que a parábola corta o eixo x. E quando o delta for menor do que zero, significa que nós não encontramos nenhum valor de x quando o y é igual a zero. Tá? Então, antes de calcular as raízes, deve-se verificar se existem raízes reais. E essa verificação se vem por meio do cálculo do valor delta. E com algumas ilustrações aqui, quando o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma raiz aqui, então são duas raízes reais iguais, então uma raiz, um ponto só. E quando o delta é menor do que zero, então nós não temos valores de x quando o y é igual a zero. Um pouco sobre trigonometria. Então veremos um pouco sobre ângulos e um pouco sobre funções trigonométricas. Então, sobre ângulos. Então, a ideia de estudarmos ângulos é que se pode aplicá-los em diferentes contextos da computação gráfica, como esfera e a luz. Tá? Então, essa aqui é uma motivação de estudar ângulos. Então, vemos aqui uma imagem que nós temos uma esfera, nós temos duas retas aqui que interceptam a esfera. Nós temos um ângulo entre essas duas retas aqui, o segmento de reta, e semi-retas aqui, em que as duas semi-retas formam aqui um ângulo, e o restante aqui, este ângulo é 2π menos este ângulo, porque a esfera toda aqui, a circunferência, na verdade, tem aqui um valor 2π no total. Então, quando temos duas retas que passam por uma esfera, podemos ter um ângulo maior do que 90 e outro, um maior do que 90 e outro maior do que 90. Então, é comum adotar um menor ângulo para a realização de cálculos. Então, nós adotamos aqui um ângulo menor do que 90 para a realização de cálculos. O perímetro do círculo, né, da circunferência, é 2π em radianos. Tá? E, basicamente, nós utilizamos duas unidades aqui para os arcos, os radianos e os graus. Então, o 2π está em radianos. Então, como é que nós fazemos a conversão de um para o outro? Então, quando nós temos um valor em radianos e queremos converter para graus, então nós multiplicamos esse valor em radianos por 180 dividido por π. Aí nós temos o valor em graus. E quando nós temos o valor em graus e queremos converter para radianos, aí nós multiplicamos o valor em graus por π sobre 180 e nós teremos o valor em radianos. Tá? Ainda aqui, sobre funções trigonométricas, nós temos o teorema de Pitágoras. Ora, o teorema de Pitágoras também. Então, essa aula é apenas para revisitar algumas questões para que nós possamos começar a fundamentar a computação gráfica. Quando temos um ângulo reto em um triângulo, pode-se estabelecer uma relação entre os lados deste triângulo. Tá? Então, vamos supor que nós temos um triângulo com os lados A, O e H, onde H é a hipotenusa, ou seja, é o maior dos valores, e temos a relação H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais O ao quadrado. De novo, então nós temos aqui um ângulo reto neste triângulo. Então, o maior dos lados é chamado de hipotenusa.
E os outros dois lados aqui, neste exemplo, são chamados de A e O. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Essa aqui é a ilustração do teorema de Pitágoras. Mas como é que a gente pode chegar neste teorema de Pitágoras? Então, vamos supor que nós temos aqui um quadrado e nós queremos verificar a área deste quadrado. Tá? Então, o maior quadrado tem a área A mais O ao quadrado. Por quê? Porque a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado. Qual o valor do lado aqui? O lado é igual a A mais O. A mais O é igual ao lado. Então, A mais O é elevado ao quadrado, porque essa é a área do quadrado. Então, A mais O ao quadrado. Mas vamos supor que nós queremos fazer o cálculo da área também em função do quadrado menor, que está interno aqui ao quadrado maior. Então, para calcular a área do maior quadrado em função do quadrado interno, nós temos aqui. Como é que a gente vai fazer? Ora, nós temos que somar todas as áreas. Então, nós temos que somar a área deste quadrado interno e a área destes três triângulos aqui, em que nós temos ângulos retos nesses triângulos. Então, a área do quadrado interno, vamos supor aqui, é h ao quadrado. Por quê? Porque o h é o lado, né? Então nós elevamos ao quadrado, então lado ao quadrado, h ao quadrado. E vamos somar aqui com as quatro áreas dos triângulos internos. Tá? Então como é que a gente calcula uma área aqui, então, do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, base O vezes A dividido por 2. Muito bem, então vamos multiplicar isso por 4, porque nós temos 4 triângulos exatamente iguais aqui. Né? Então, O vezes A dividido por 2, mais O vezes A dividido por 2 é OA. Então, nós temos a mesma coisa do outro lado, OA mais OA dá 2OA. Então, a área do maior quadrado aqui é igual à soma da área do ângulo do quadrado interno, mais aqui com as áreas dos triângulos internos. Tá? Então, a gente iguala aqui, a gente pode igualar as coisas. Já que o maior quadrado você tem seu lado A mais O ao quadrado, nós igualamos aqui com a soma das áreas internas. Então, como é que a gente faz? Então, A mais O ao quadrado, que é aqui a área do quadrado maior, mais a soma das áreas internas. São coisas iguais. Então vamos desenvolver. Então, h ao quadrado mais 2OA é igual a A mais O elevado ao quadrado. Então isso a gente pode desmembrar aqui ao quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento, mais o quadrado do segundo elemento. Muito bem, desenvolvemos. Agora a gente pode isolar o elemento aqui, H. Como é que a gente isola? Então a gente leva o 2AO para o outro lado com sinal trocado. Então o que estava do lado direito permanece como está, A ao quadrado mais 2AO mais O ao quadrado, e passamos para o outro lado esse 2AO com sinal negativo. Então aí nós chegamos finalmente aqui, o 2AO menos 2AO igual a zero, então o h ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E nós chegamos aqui ao teorema de Pitágoras. Tem algumas propriedades aqui, né, das funções trigonométricas, que é o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Então o que é o seno aqui de um ângulo que está aqui interno? Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é O sobre H, e nós temos o seno do ângulo que temos aqui interno.
O cosseno é o cateto adjacente, no caso é o valor A sobre a hipotenusa. Então, A sobre a hipotenusa, sobre H. A tangente é o seno sobre cosseno, que no final das contas fica um cateto oposto, O, sobre o cateto adjacente, A. Então a tangente se dá aqui de um ângulo interno, se dá aqui por seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. A cotangente é o inverso. Tá? Então nós chegamos aqui ao cateto adjacente sobre cateto oposto, tangente. Aí a secante é a hipotenusa sobre cateto adjacente e a cossecante é a hipotenusa sobre cateto oposto. Então isso aqui são apenas consequências aqui. E nós temos algumas identidades úteis. Por exemplo, o seno de um ângulo negativo é igual ao seno desse ângulo multiplicado por menos 1. Então, o cosseno do ângulo negativo é igual ao cosseno deste mesmo ângulo com sinal positivo. A tangente de um ângulo negativo é igual à tangente deste ângulo positivo, só que com sinal inverso. O seno de π menos um ângulo A é igual ao cosseno deste ângulo A. E o cosseno de π menos o ângulo A é igual a seno do ângulo A. E a tangente de π menos A é igual a cotangente de A. Então, quando nós temos ângulos muito grandes ou muito pequenos, nós podemos desmembrar este ângulo em função de π meios, e aí nós temos essas identidades. Outras identidades. Seno ao quadrado de um ângulo A mais o cosseno ao quadrado de um ângulo A é igual a 1. Secante ao quadrado de um ângulo A menos a tangente ao quadrado de um ângulo A é igual a 1. A cossecante ao quadrado de um ângulo A menos a cotangente ao quadrado de um ângulo A é igual a 1. Aqui mais outras identidades úteis. Então, o seno de somas, né? Então, estão aí para ilustrar. Então, o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. O seno de A menos B, então o seno de uma diferença, é o seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. Então, nós apenas invertemos aqui o sinal em relação à soma. O seno de 2A é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. E aqui, o cosseno de uma soma é o cosseno de um ângulo A vezes o cosseno de um ângulo B, menos o seno de A vezes o seno de B. E o cosseno de uma diferença é cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. E o cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Aí nós temos a tangente de uma soma. Então, nós colocamos aqui no numerador tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E o tangente da diferença. Então, no numerador, tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E o tangente de 2A é igual a 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Com a continuação aqui das identidades úteis. Seno de A vezes seno de B é igual a menos cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B dividido por 2. E o seno de A vezes cosseno de B é igual a seno da soma de A mais B mais a diferença do seno aqui da diferença do A menos B dividido por 2. Cosseno de A vezes cosseno de B igual ao cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B dividido por 2. Então, apenas para levantar aqui, relembrar algumas identidades úteis. Visto isso, vamos um pouco sobre comprimento de vetor. Então, pode-se interpretar o comprimento de um vetor como a distância do fim do vetor até o ponto de origem. Desta forma, se o comprimento de um vetor V é um
comprimento de um vetor tridimensional, v, x, y, z. Então vamos supor que nós temos um vetor x, y, z. Vetor v, x, y, z. Tá? Então o comprimento desse vetor v, ele é dado aqui pela distância do final deste vetor, que tem justamente as coordenadas x, y, z, até o ponto de origem. Nós estamos aqui num ambiente tridimensional, então o ponto de origem é 0, 0, 0. Ora, a distância entre dois pontos, entre um ponto e um ponto 2, seria o x2 menos x1 ao quadrado, né? Aí mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Depois nós tiramos a raiz quadrada de tudo isso para termos o comprimento aqui, a distância entre dois pontos. Mas se o segundo ponto que nós queremos considerar é a origem, então todas as suas coordenadas aqui são iguais a zero. Então nós consideramos apenas aqui as coordenadas do final do vetor, x, y, z. Então o comprimento do vetor v é igual a x ao quadrado, porque x menos 0, né, é igual a x, mais y ao quadrado, né, porque y menos 0 é igual a y, então y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí, raiz quadrada disso, nós temos aqui a distância entre o vetor, do final do vetor até a origem, então é o comprimento do vetor. Então, o comprimento do vetor é igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e a raiz quadrada de tudo isso. Vetores, como foi falado aqui, serão vistos na aula de número 2. Vamos aqui à organização da disciplina. A organização da disciplina, como que será abordada essa disciplina ao longo do terceiro quadrimestre do ano de 2016? Então, falarei um pouco sobre avaliação, como que nós teremos atividades avaliativas, temos inclusive atividades práticas, o material multidia e o livro indicado. Então nós temos aqui duas provas, uma chamada P1, outra chamada P2. Então a prova P1 será aplicada no dia 26 de outubro de 2016 e a prova P2 será aplicada no dia 30 de novembro de 2016, P1 e P2. Então, eu não faço nenhum tipo de conversão de valor numérico para conceito. Então, as provas serão dadas diretamente aqui no seu conceito. Então, com a confrontação de P1 e P2, nós temos um conceito chamado C1. Esse conceito será levado em conta aqui para a decisão de qual será o conceito final. E nós teremos um conjunto de atividades práticas que gerarão o conceito C2. E aí, o conceito 1 e o conceito 2 gerarão aqui o conceito final. Além daqui das duas provas e do conjunto de atividades práticas, para quem precisar, nós teremos aqui a prova, que ela é substitutiva de recuperação. Será aplicada no dia 12 de dezembro de 2016. E essa prova aqui, ela é substitutiva, apenas para os alunos que não puderam realizar alguma ou ambas as provas mediante a apresentação de atestado médico. Então, se alguma coisa muito grave acontecer, que foi comprovado que mediante atestado médico, essas pessoas poderão substituir a nota aqui de alguma das provas em que o aluno não pôde, o aluno ou a aluna não pôde realizar alguma das provas. E ela será de recuperação somente para os alunos que ficarem com o conceito D ou F, somente. E as atividades práticas, o que são? Então, as atividades práticas são atividades de programação em computação gráfica e todas elas serão realizadas individualmente. Não haverá atividades que sejam realizadas em dupla, ou trio, ou em grupo de forma geral. Todas as atividades serão realizadas individualmente e o conjunto de atividades práticas será disponibilizado para os alunos apresentarem ao assistente docente. Ou seja, além de mim, tem um assistente docente
que é ele que vai verificar essas atividades. E essas atividades aqui deverão ser apresentadas de acordo com o agendamento com o assistente docente. Tá? E essas atividades deverão ser agendadas e apresentadas presencialmente a este assistente docente. E nós temos o conceito final, virado à confrontação do conceito 1, que vem das provas, e do conceito 2, que virá do conjunto de atividades práticas, que são atividades de programação em computação gráfica. Material no TDIA. Então, o material das aulas será disponibilizado no TDIA. Então, os slides serão todos disponibilizados lá no recurso próprio para isso, em que os slides estarão lá presentes. E aí, para os alunos que forem da turma diurna, deverão se inscrever aqui nesta turma CG-Q3-2016, tá? Que é computação gráfica diurno do terceiro quadrimestre de 2016. Diurno. Somente os alunos de diurno se inscrevam nessa turma. Os alunos da turma noturno, eles deverão se inscrever somente neste grupo CG menos N, traço N, menos Q3, traço 2016. Então, computação gráfica, turno noturno, do terceiro quadrimestre de 2016. Inscrevam-se somente em uma destas duas turmas aqui. Então, além das apresentações presenciais das atividades práticas, os alunos deverão realizar submissões no TDIA para comprovar que os alunos fizeram as atividades práticas. Então, deverão submeter dentro da ferramenta Atividades. E nós temos o arquivo, né, o arquivo 00_apresentação.pdf, que contém as informações aqui do todo o planejamento da disciplina. Então, antes de fazer qualquer pergunta, seja para o assistente docente, seja para o professor, que sou eu, verifique se a resposta da sua pergunta não está neste arquivo aqui, de apresentação da disciplina. Então, os capítulos, então para cada aluno que quiser saber exatamente os conteúdos abordados nas aulas, então, serão disponibilizados aqui capítulos do livro indicado no TDIA, e leituras adicionais. Essas leituras adicionais vêm aqui do material produzido pelo professor Marcelo Gataz, da PUC do Rio. Esse material está disponível no TDIA. E também o material produzido pelo professor André Balan, da UFABC, que gentilmente cedeu material e que estão com os slides incluídos aqui como parte do material abordado nesta turma, neste quadrimestre, nessas duas turmas do terceiro quadrimestre de 2016. Então agradeço ao professor André Balan por ceder gentilmente aqui material que serve de aprendizado aqui do conteúdo de computação gráfica. O livro indicado qual é? É este livro aqui, que tem como os autores o Peter Shirley e o Steve Marshner, que são Fundamentals of Computer Graphics, então Fundamentos de Computação Gráfica, que é da editora CRC, terceira edição, é importante destacar aqui, terceira edição do ano de 2009. Então, na biblioteca da UFABC temos este livro, nós temos mais livros da segunda edição na biblioteca da UFABC. Porém, no arquivo de apresentação, que eu já mencionei no slide anterior, ele faz um mapeamento dos capítulos da terceira edição para a segunda edição. Então, os capítulos são exatamente os mesmos, mas estão mapeados de forma diferente, e neste arquivo eu apresento este mapeamento. Então, este é o fim da primeira aula de computação gráfica, em que foi utilizado aqui o material que baseou essa aula 1. Então, o capítulo 1 e parte do capítulo 2 do livro indicado, né, Fundamentals of Computer Graphics, e o arquivo aqui, introdução do professor Marcelo Gataz, da PUC do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela
por ter assistido a nossa videoaula. Esperamos que possamos nos divertir muito neste quadrimestre.